Chegou, meus amigos, chegou um momento que a gente estava aguardando depois de 6, 7 meses de ansiedade, de espera, de desespero sem NFL. Estamos na semana de kickoff, de início da temporada regular dessa temporada de 2021. Graças a Deus chegamos e vamos hoje começar o nosso podcast de dicas semanais pro Fantasy Football para a próxima temporada, né? Para essa temporada que está chegando da NFL. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos jogos. Vou ser bem breve falando dos jogos, eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo falando de vários jogos, porque senão vai ser impossível trazer tudo. Vou passar rapidamente sobre cada time em cada partida, falando os principais aspectos, algumas coisas boas, algumas coisas que podem ser complicadas para alguns jogadores. Tudo com base no nosso ranking, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui vai ter por base os nossos rankings, que a gente posta toda semana na nossa página, que você tem acesso pelos links lá, pela nossa plataforma, através do Fantasy Pros, a gente tem os nossos rankings do Fantasy BR. Então, tudo vai ser com base nos rankings. E a gente vai estar falando um pouquinho a cada semana sobre os principais jogos, trazendo um preview para a semana. Nesse primeiro episódio, vai falar sobre a semana 1. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus Chaves, eu sou aqui o criador e administrador do Fantasy BR. Estarei aqui com você essa semana falando sobre os jogos dessa semana pro Fantasy Football, começando com o primeiro jogo de quinta-feira entre Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, um grande jogo, né, para essa primeira semana. Temos muitos jogadores importantes pro Fantasy nesse primeiro jogo já, como o Dak Prescott, como o Tom Brady. Vamos falar primeiro dos quarterbacks para esse jogo, Tom Brady e Dak Prescott. Tom Brady é um jogo muito bom para ele, né? A defesa do Dallas é uma defesa que ano passado sofreu muito, tá? Uma defesa que sofreu muito contra quarterbacks, foi uma das defesas que mais cedeu pontos para quarterbacks. Já o Dak vai ter um jogo complicado, pegando uma das melhores defesas da NFL, que foi a defesa do Tampa Bay Buccaneers. A gente sabe que não é um jogo fácil pro Dak, pelo contrário, é um jogo bem difícil para ele. Então, Tom Brady os dois são starter, logicamente, mas o Tom Brady é um cara que pode ter uma bela de uma partida essa semana, e o Dak a gente tem que ficar de olho, muito por conta da ausência do Zach Martin, que é um dos principais jogadores daí do time, um dos principais jogadores da linha ofensiva, já puxando pro lado dos running backs, né? O Zach Martin é um cara que pode impactar muito no jogo do Ezekiel Elliott, que é um dos melhores running backs fantasy, um cara que está sendo draftado como top 5, top 6 nos drafts, né? Essa semana ele acaba perdendo um pouquinho do valor, logicamente. O Zeke acaba não sendo um top 10 para essa semana, mas é um cara para você ter como titular no seu time. Difícil você bancar o Zeke. No lado do Tampa Bay é difícil a gente apostar muita coisa nos running backs, né? Porque Leonard Fournette e Ronald Jones ali dividindo muito o backfield. A gente não sabe muito bem qual desses dois caras vai ser ali o principal jogador desse backfield. A gente não sabe quem vai ser o cara que vai ser o running back 1, quem vai ser o cara que vai tomar conta ali daquele backfield nessa primeira semana. Então é difícil a gente apostar nesse backfield, nesses jogadores do Tampa Bay pro backfield, tá? Se eu fosse você, eu usaria no máximo ali o Ronald Jones ou o Leonard Fournette para flex apenas, se você não tiver outras opções. O confronto é bom contra o Dallas foi um dos times que mais cedeu pontos para running backs no Fantasy Football ano passado, foi a 7ª defesa que mais cedeu pontos para running back, mas essa indecisão aí é meio complicado. E vamos falar dos recebedores, né? Muitos recebedores importantes: CeeDee Lamb, Amari Cooper e Michael Gallup na equipe do Dallas Cowboys, Chris Godwin, Mike Evans e Antonio Brown na equipe do Tampa Bay Buccaneers. Todos caras aqui importantes: CeeDee Lamb, Amari Cooper, Chris Godwin e Mike Evans, jogadores titulares, não tem muito o que discutir quanto a isso, tá? O confronto pode ser bom para todos os lados, primeiro porque a defesa do Dallas é uma defesa muito forte, e segundo que o Dallas pode ser um time que pode correr muito atrás do placar, então o Dak Prescott ser forçado a lançar muitas vezes, como a gente viu no passado, e pode beneficiar o Lamb e o Amari Cooper. O Michael Gallup e o Antonio Brown ficam um pouquinho mais abaixo aí desses quatro, logicamente, né? O Antonio Brown é um cara interessante para flex. O Antonio Brown é uma boa aposta para essa semana no Fantasy, é um cara que pode ter uma semana bem interessante. E o Michael Gallup, um cara apenas para você ter no seu banco. Os tight ends, né? Blake Jarvin, Rob Gronkowski, Dalton Schultz, O.J. Howard, todos os caras ali para banco. Nenhum cara com uma grande aposta para essa semana aí nesse jogo. O Rob Gronkowski é um cara que pode fazer um TDzinho, um cara que talvez com um touchdown ele pode ser uma semana interessante, porque a defesa do Dallas é uma defesa mais fraca do que as outras, tá? Vamos pro próximo jogo. Primeiro jogo de domingo. Vamos seguir na ordem dos horários aqui. Primeiro jogo de domingo entre Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons. Jogo interessante, né?
duelo bom de QBs entre Jalen Hurts e Matt Ryan. Os dois QBs ali ranqueados muito bem até no nosso ranking. Muito bem não, né? Mas ranqueados ali numa posição interessante. O Jalen Hurts hoje é o QB 10 para a primeira semana. O Matt Ryan é o QB 14. Então, assim, o Jalen Hurts pode ser uma boa aposta para essa primeira semana no Fantasy. Tem um confronto favorável, tá? Os dois têm um confronto favorável, na verdade. A defesa do Atlanta e a defesa do Philadelphia ano passado foram defesas que cederam bastante pontos para quarterback no Fantasy Football. Foram defesas que não foram defesas muito fortes contra quarterbacks ano passado. A defesa do Falcons, inclusive, foi a pior defesa contra quarterbacks no Fantasy Football ano passado. A defesa do Philadelphia foi a 10ª pior. Então, é um jogo interessante para os dois quarterbacks. Na posição de running back, a gente tem Miles Sanders, no lado do Philadelphia Eagles, e o Mike Davis no Atlanta Falcons. É o primeiro jogo do Mike Davis como running back titular do Atlanta Falcons. É uma situação interessante, né? Ver como que ele vai assumir essa posição, esse backfield aí do Atlanta Falcons nesse primeiro jogo, né? Se ele vai de fato ser um cara para dominar backfield, se o Wayne Gallman vai ser um cara que vai atrapalhar um pouco essa chance do Mike Davis ser de fato um running back dominante. Então é uma questão importante. O Miles Sanders já não é o caso do Mike Davis por ser o primeiro jogo, mas ele é um caso interessante também porque sofre um pouco da mesma coisa, já que no Philadelphia Eagles a gente sofre com a questão de comitês, né? E a equipe do Philadelphia tem ali, né? Tem o Boston Scott, tem o Kenneth Gannon e tal. Tem alguns running backs ali que podem roubar um pouco de toque para eles. Os dois running backs listados ali para mim hoje como running backs 2 para essa semana, tá? Tanto o Mike Davis quanto o Miles Sanders são running backs 2 para essa semana. São caras que a gente tem uma expectativa de ser um cara para você ter no seu time como running back 2, nada muito além disso. Acho que não dá para apostar nesses caras ali como running back top 15. Não à toa, o Mike Davis hoje é meu running back 21 e o Miles Sanders 22 para essa primeira semana. E falando dos wide receivers e tight ends agora, vamos falar do Devonta Smith, que é o principal wide receiver do Philadelphia Eagles. Devonta Smith é um cara que tem um bom potencial, já que o Atlanta Falcons é um time que sofreu para QB, então consequentemente foi um time que também sofreu para wide receiver. Não consequentemente, mas isso acontece muito, né? Quando o time sofre para QB no Fantasy, geralmente sofre para wide receiver. Foi o terceiro time que mais cedeu pontos para wide receiver no ano passado, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? A gente usa essa base de pontos do ano passado porque a gente ainda não tem uma base sólida para 2021, porque é o primeiro jogo da temporada. A gente não sabe como estão as defesas de fato, né? Na prática, a gente não sabe como é que estão, assim, se as mudanças que tiveram na off-season vão melhorar as defesas ou não. Então a gente usa mais ou menos uma base do que aconteceu na temporada passada para a gente avaliar as defesas e avaliar os confrontos para o Fantasy Football. Por isso que a gente acha que é um confronto bom para o Devonta Smith, que é também uma boa aposta para essa semana no Fantasy Football. No lado do Atlanta Falcons, Calvin Ridley, não tem muito o que falar, um cara que tem que estar no seu time. Russell Gage também é uma opção interessante, tá? Russell Gage é um cara que pode ser um bom jogador para essa semana para o Fantasy. Tá listado apenas como um wide receiver ali, número 50, por ali no nosso Fantasy. Não é um cara não tão alto assim, mas o Philadelphia é um time que cedeu muito ponto para wide receiver. Foi o sexto time que mais cedeu pontos para wide receiver ano passado. E para finalizar, os tight ends, né? Temos alguns tight ends interessantes nesse jogo. No lado do Philadelphia tem o Dallas Goedert e o Zach Ertz. Olho no Zach Ertz. Queria frisar isso aqui, olho no Zach Ertz, porque muita gente estava colocando já o Dallas Goedert lá no alto, lá no topo como principal tight end do time. Mas, cara, olho no Zach Ertz, porque o Zach Ertz ficou e ele vem de uma temporada ruim, então ele tem tudo para melhorar, para crescer essa temporada. Então ele é um cara que tá saiu bem lá embaixo nos drafts. Muita gente pode deixar ele meio de stand-by, mas ele pode ser uma aposta boa para essa semana. Lembrando que o Atlanta Falcons foi um dos times que mais sofreu com o tight end no Fantasy ano passado. E não ficaria surpreso se sofresse de novo já nesse primeiro jogo dessa semana. E do lado do Atlanta Falcons, a estreia do Kyle Pitts, né? Kyle Pitts vai pro seu primeiro jogo na NFL, cercado de expectativa, a gente ali esperando muita coisa do Kyle Pitts. Chega numa expectativa altíssima, então já é um cara já meio que consolidado num top 5, num top 6, muita gente esperando já um jogo interessante do Kyle Pitts nessa primeira semana. Tem um confronto que a gente pode dizer que é bom, um confronto que a gente pode considerar bom ali, né, pro Kyle Pitts, já que o Philadelphia Eagles também não foi lá
um time que marcou tão bem tight ends assim, né? Foi um time, pra ter uma noção aqui, foi o 11º time que mais cedeu pontos para tight ends no Fantasy Football no ano passado. Então, assim, não foi nada de espetacular ou de especial esse time do Philadelphia Eagles marcando tight ends ano passado. Próximo confronto pra gente falar aqui é Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills. Baita de um confronto, né? Bem interessante. Big Ben e Josh Allen, cada um de um contra o outro ali, um confronto bem interessante. Jogo difícil pro Josh Allen, porque a defesa dos Steelers é forte, mas o Josh Allen, pra mim, segue sendo um QB top 5 pra essa semana, mesmo num jogo complicado, como é esse jogo aí contra o Pittsburgh Steelers, que talvez não tenha o TJ Watt, a gente não sabe ainda de fato como é que vai ser o TJ Watt. E o Big Ben é um cara que é muito difícil de apostar nessa semana, porque o Buffalo tem uma defesa forte, vai jogar em casa. O Big Ben é um cara que eu não arriscaria para essa semana. Entre os running backs, cara, o backfield do Buffalo Bills a gente não tem de fato como apostar em nada. Mesmo caso mais ou menos do backfield ali do Tampa Bay Buccaneers, né? 2 jogadores que dividem muito, Singletary e Moss dividem muito, a gente não sabe de fato quem vai ser o running back 1, quem não vai, a quantidade de toques de cada um. Acho que ainda tá muito nebuloso pra gente apostar nesses caras. São jogadores apenas para banco de reserva no seu time. O Najee Harris, que é o running back 1 do Pittsburgh, a gente já espera ele chegando com uma produção para ser um running back 1 do Fantasy, um top 12 ali, mesmo num confronto que pode ser considerado difícil, né? Porque pegar o Buffalo Bills nunca é um confronto muito fácil, tá? O Buffalo nunca é um confronto fácil pro Fantasy Football, mas a defesa do Buffalo ano passado não foi das mais difíceis ano passado no Fantasy, tá? Foi apenas a 13ª, foi a 13ª pior defesa contra os running backs no Fantasy Football. Então a gente pode ter ali uma base boa de que o Najee Harris pode produzir, tá? Ainda mais sendo um cara com muitos toques, né? Com muita carga de volume de jogo que deve ser investida nele nessa partida. Entre os wide receivers, Pittsburgh Steelers carregado de wide receivers, né? Com Claypool, com Juju, com Deontay Johnson. Então, assim, é um ataque muito forte, né? Com muitos nomes interessantes. Não coloquei nenhum como grande destaque para essa semana. O Deontay Johnson, um wide receiver 2 ali flex, Juju e Chase Claypool flex ou reserva, porque de fato é um jogo mais complicadinho para eles, não é um jogo muito fácil. Do lado do Buffalo Bills, o Stephon Diggs eu acho que é uma garantia de top 5, mesmo num jogo difícil. O Stephon Diggs eu acho que a gente não tem muito o que discutir quanto a ele. Entre os tight ends, Eric Ebron, Dawson Knox são os 2 tight ends, assim, 2 caras que a gente não espera muita coisa, caras apenas para reserva, não temos muitas dificuldades quanto a isso. E para falar sobre defesa, cara, falar sobre a defesa dos Steelers, que muita gente pergunta o que fazer com a defesa dos Steelers, que é uma das 5 melhores do Fantasy Football, chegou como uma das 5 melhores para a temporada, só que, né, teve o problema de TJ Watt, a gente não sabe se vai jogar, e pega um confronto difícil com o Buffalo, por isso que hoje a defesa do Pittsburgh Steelers para mim tá ranqueada bem lá embaixo. Hoje é apenas a defesa número 21 para essa semana, então assim, eu evitaria colocar uma defesa, apesar de boa, num confronto muito difícil como contra o Buffalo Bills, jogando fora de casa. Próximo confronto, New York Jets e Carolina Panthers, confronto de 2 QBs novos, né? Novos em idade e primeiro jogo em seus respectivos times. Zach Wilson no Jets, Hulk, e o Sam Darnold no Carolina Panthers. Os 2 caras, para mim, não são lá grandes apostas para essa semana, apesar de confrontos até, entre aspas, favoráveis para ambos. Não espero muita coisa deles, tá? Eu acho que os 2 são caras para você ter apenas no seu banco. A não ser que você joga uma liga muito grande, eu não apostaria em nenhum deles. Para a posição de running back, Christian McCaffrey, logicamente, running back 1, zero o que falar sobre o Christian McCaffrey. O lance aqui de running backs é o Carolina Panthers, porque tem... o New York Jets, porque tem o Tevin Coleman, tem o Michael Carter e tem o Ty Johnson. O Tevin Coleman foi relacionado, né? Foi anunciado como running back 1 do time, então de fato ele já entra como running back 1 desse time para essa primeira semana, tá? O Michael Carter entra também como running back 2 e o Ty Johnson como running back 3. Não coloco nenhum deles como um jogador importante para o fantasy essa semana. Um backfield muito nebuloso, muito complicado a gente avaliar qualquer coisa, então para mim são apenas jogadores para banco. Talvez o Tevin Coleman apenas um cara para você usar no seu flex. Continuando como os wide receivers, DJ Moore, Robbie Anderson e Terrace Marshall é o trio de wide receivers ali
do Carolina Panthers. Bom trio de jogadores, eu acho que esses caras têm tudo para mandar bem essa semana, porque a defesa do New York Jets está longe de ser uma grande defesa, né, pro Fantasy Football. Não foi ano passado. Uma das defesas que mais cedeu pontos para wide receiver, foi uma das... Entrava no top 10 de defesas que cedia pontos para wide receiver ali, a defesa dos Jets. Então, a gente pode ver uma boa semana desses 3 jogadores aí da equipe do Carolina Panthers. O DJ Moore, para mim, é um wide receiver 2 essa semana. O Robin Anderson é um cara para flex, tá? O Terrace Marshall é branco, né? Ainda não dá pra gente confiar muita coisa no Terrace Marshall, mas DJ Moore e Robin Anderson são caras ali no top 25, top 30 para essa semana, caras que provavelmente serão titulares no seu time se você tiver qualquer um deles. E no lado do New York Jets, né? O Corey Davis acho que é o único grande nome que a gente pode apostar aqui nesse time para essa temporada e para essa primeira semana. O Corey Davis está listado aqui para mim como um running back top 40, top 38, 37, um cara para você ter no seu flex, ou quem sabe um wide receiver 3 reserva imediato ali, um cara que você pode utilizar como titular, mas eu deixaria apenas como flex se fosse muito necessário no seu time, se não é banco. O Elijah Moore é o Hulk também, né? Um cara que pode ter um certo destaque de acordo com o game script desse jogo, né? De acordo com a maneira como o jogo andar, mas sem muitos riscos, sem apostar muito no Elijah Moore para essa semana. E entre os tight ends, a gente não tem grandes apostas de tight ends nesses dois times. O Jets com o Tyler Kroft não é lá um tight end que a gente espera tanta coisa. E o Dan Arnold no Carolina Panthers, que é um candidato meu sleeper esse ano, mas também não espero grandes jogos do Dan Arnold assim logo de cara, num time novo, com um QB novo. Eu acho que ainda vai ter um tempo ainda para se adaptar. São apenas jogadores para você ter no seu banco, beleza? Um jogo interessante para as defesas, possivelmente para essa semana no Fantasy Football. Eu acho que a defesa do Carolina, quanto a defesa do Jets, podem ser defesas que podem surpreender essa semana, porque são times com quarterbacks novos chegando, ataques sendo remodelados, então é bem possível que aconteça algumas coisas loucas de turnovers e tal nessa partida. Vale a pena ficar de olho nessas defesas para essa primeira semana no Fantasy, mesmo não sendo defesas muito fortes ou muito bem cotadas. Próximo jogo, Minnesota Vikings e Cincinnati Bengals. Bengals jogando em casa. Joe Burrow de volta. Kirk Cousins jogando. Vamos ver como é que vai ser ainda essa questão do Kirk Cousins, na verdade, né? Porque o Kirk Cousins tá com problema de Covid. A gente não sabe de fato como é que ele vai vir para o jogo. Mas esperando que ele jogue, esperando que fique tudo tranquilo com ele. Kirk Cousins e Joe Burrow são dois caras que a gente tem ali uma chance de ser um potencial top 2 essa semana, tá? Os dois caras não estão no meu top 12 pro Fantasy essa semana. Se você tá vendo o meu ranking, se você já viu o nosso ranking, vai ver que eles não estão no top 12, mas são caras que têm um potencial para estar no top 12, que não pegam confrontos difíceis, tá? Tanto um quanto outro não tem confrontos, o confronto não é muito complicado. E além disso, possuem grandes jogadores ao seu redor, né? Possuem grandes wide receivers ao seu redor. Então vale ficar de olho nesses dois caras. Running backs, Dalvin Cook e Joe Mixon aqui, acho que não tem muito o que discutir. Olho no Joe Mixon para essa semana, tá? Joe Mixon tá rankeado bem alto no meu ranking, é o 7º running back do meu ranking para essa primeira semana. O nosso queridíssimo Joe Mixon, que vem de um ano com lesão, logicamente, mas eu acho que é um cara que vale muito a pena ficar de olho. O Minnesota Vikings foi um time que sofreu com o running back ano passado, foi um dos 6, 7 piores times contra running backs ano passado no Fantasy Football. E o Dalvin Cook nem tem o que falar, né? Além do Cincinnati ser uma defesa mais fraca, entre aspas, contra running back no Fantasy Football, porque de fato foi ano passado, o Dalvin Cook é o Dalvin Cook e deve explodir. Vamos falar dos wide receivers, porque são muitos wide receivers interessantes para esse jogo, do lado do Minnesota e do Cincinnati. No Cincinnati a gente tem aquele trio forte, né, que a gente espera ver muito produzindo muito esse ano, né? Primeiro que é o T. Higgins, primeiro wide receiver desse time para essa semana. Tyler Boyd e Ja'Marr Chase. Tyler Boyd na frente do Ja'Marr Chase, pelos problemas que o Ja'Marr Chase vem tendo de drops aí nessa preseason. Não fez uma pré-temporada muito boa o Ja'Marr Chase, não foi o que a gente esperava dele. Então no caso eu coloquei um pouco, eu deixei um pouco mais para trás, né? Eu não coloquei um hype muito grande no Ja'Marr Chase para essa primeira semana. Eu acho que a gente vai ver ainda o Ja'Marr Chase brilhar no meio da temporada. Acho que ele tem tudo para jogar bem no meio da temporada, mas por enquanto eu mantive um pouco a calma com ele. Lembrando que o Minnesota foi um time que teve problemas contra o wide receivers ano passado, foi uma defesa que foi meio fraca, né? Então eu acho que a gente pode esperar bons jogos tanto de T. Higgins quanto de Tyler Boyd essa semana. Para mim são dois caras titulares pro Fantasy, tá?
Tomando por base a liga com 12 times, tá? Lembrando que a gente sempre tem por base a liga por 12 times aqui. Eu vou falar majoritariamente sobre liga de half PPR para pegar um meio termo entre full e standard, abrange mais ou menos tudo. Então eu acho que a gente tem uma chance boa de ter os dois jogadores sendo titulares essa semana, tanto Tyler Boyd quanto T. Higgins. Do lado do Minnesota Vikings, eu acho que também a gente não tem muito o que falar. Justin Jefferson e o Adam Thielen são dois caras muito importantes para o fantasy, dois caras dentro do meu top 20. Então dificilmente você vai ter qualquer um deles no banco para essa semana no fantasy. Eu acho que a gente não tem muitas dúvidas quanto a isso, tá? Próximo confronto, San Francisco 49ers e Detroit Lions. Jogo entre um São Francisco tentando voltar, né, a sua força que a gente viu há 2 anos atrás, e um Lions completamente pensando já em 2022. Em relação ao quarterbacks, acho que a gente não espera absolutamente nada desses QBs desses times. Tanto Jared Goff quanto Jimmy Garoppolo ou Trey Lance, a gente não sabe de fato como é que vai acontecer isso no 49ers. Mas a questão de running backs é importante nesse jogo, tá? O Raheem Mostert é uma grande aposta para essa semana. Acho que o Mostert pode ser um cara bem importante pro fantasy nesse primeiro jogo. Ele tá ranqueado até alto aqui, né? Tá no top 20 no meu ranking. O Trey Sermon tá no top 35 e também é um cara interessante. Por quê? O Detroit Lions foi o pior time contra running back no fantasy ano passado. Então, tendência de um 49ers correndo bastante com o Mostert e com o Trey Sermon nessa semana. Do lado do Detroit Lions, o DeAndre Swift, graças a Deus, o Dan Campbell falou que ele deve jogar na primeira semana, já tá ok, né? Tava com uma lesão na virilha, mas deve jogar essa semana. É um confronto difícil? Sim, não é um confronto fácil contra o San Francisco 49ers, que ano passado foi uma defesa forte contra running backs, tá? O San Francisco ano passado foi a 7ª melhor defesa contra running backs no fantasy football, mas o Swift pra mim é um cara que tem tudo pra mandar bem, não apenas por questão de correr com a bola, mas pelo game script. O Detroit Lions é um time que deve ficar sempre muito atrás do placar por ser um time mais fraco, então deve receber muitos passes aí o DeAndre Swift, que é um bom recebedor. O Jamal Williams também é um cara que eu acho que vale um destaque para a semana também, porque é um cara que sabe receber passes, então acho que pode ser bem utilizado, já que o Detroit não tem grandes recebedores. Eu acho que o Jamal Williams cabe pro seu banco. Eu acho que ele pode ser talvez um flex, dependendo da sua liga, mas eu acho um cara pro seu banco para essa semana. Eu apostaria bem em Mostert e DeAndre Swift. Entre os wide receivers, cara, nenhum time tem um grande wide receiver. Acho que o Detroit Lions a gente nem precisa falar, porque Tyrell Williams, Amon-Ra Brown, não são caras que a gente espera muita coisa, não vão se titular em nenhum time no fantasy football. O destaque para wide receiver vai pro Brandon Ayuk e pro Deebo Samuel, né? São dois caras que eu acho que podem ter destaque esse ano aí, ou essa semana, para a equipe do San Francisco 49ers, já que o Detroit Lions, além de ter sido o pior time contra o running back, foi o pior time também contra o wide receiver no fantasy ano passado. Vale um destaque para esses jogadores. O Brandon Ayuk, que eu chamo o wide receiver 18, e o Deebo Samuel 28, são caras que estão dentro do top 30, não estão mais altos. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ser a questão de quarterback lá no São Francisco, como é que o Kyle Shanahan vai armar esse ataque aí, se vai ter 2 quarterbacks jogando ou não, a gente não sabe muito bem disso. Mas eu acho que vale a gente ficar de olho nesses 2 caras, que provavelmente serão titulares no seu time se você tiver qualquer um deles no Fantasy Football. Vale a aposta no Deebo Samuel nessa semana. Eu acho que pode ser um bom jogo para ele, não só para o Brandon Ayuk. E para fechar com os tight ends, né, 2 times com 2 dos 5 melhores tight ends da NFL, eu acho que a gente tem aqui um confronto dificílimo pro TJ Hawkinson dos Lions, né? O San Francisco foi a 2ª melhor defesa contra tight end no fantasy. Já o George Kittle voltando de lesão também não tem um confronto dos mais fáceis, tá? A defesa do Detroit Lions foi a 14ª, 15ª melhor, ele ficou bem ali no meio termo na liga contra tight ends no fantasy nessa última temporada, foi bem meio termo, mas assim, são 2 caras que a gente não tem como bancar, tá? Você não tem como bancar o George Kittle nem o TJ Hawkinson, a não ser se você tem o Kelce, mas como isso é improvável, são caras titulares pro seu time. Para a defesa, São Francisco 49ers é a defesa 1, vale esse destaque. São Francisco é a defesa 1 para essa semana, e o Detroit Lions provavelmente a pior defesa para essa semana no fantasy. Então é extremo. São Francisco é a defesa 1 e Lions a pior defesa no fantasy football para essa próxima semana. Vamos seguir com mais um jogo aqui de um time bem fraco, que é o Houston Texans. A gente vai pegar o Jacksonville Jaguars meio que renovada, né, com o calor do Trevor Lawrence chegando pro seu primeiro jogo. Tyler Taylor é o QB do Houston, já não tem muito o que falar, a gente não vai arriscar nada. Na verdade, nesse ataque do Houston Texans, cara, pra ser sincero com vocês, a gente não vai arriscar em basicamente nada. Vou falar das posições, mas não vamos arriscar muita coisa.
E o Trevor Lawrence eu acho que é um cara que vale um destaque para essa semana, porque vai pegar uma defesa fraca, uma das piores secundárias da liga. Acho que o Trevor Lawrence hoje está ranqueado como QB3, mas é um cara que pode ser a surpresa, pode ser a grande aposta essa semana para ser um top 10. Possivelmente, acho que vale uma aposta no Trevor Lawrence se você ter ele no seu time. Dependendo de quem for o seu titular, logicamente, vale uma aposta no Trevor Lawrence para a semana. Entre os running backs, a gente tem o James Robinson, agora tem o Etienne, que eu acho que também é um cara que tem um potencial grande essa semana. O Houston Texans foi uma defesa que sofreu muito com running backs no ano passado no Fantasy, junto com o Detroit foram as duas piores, cedendo pontos para running backs no ano passado. Então o James Robinson é uma garantia de top 12 aí nessa semana no Fantasy Football, pelo menos nessa teoria aí, né? Ele é um cara que entra como um top 12 pro Fantasy. Já no Houston Texans a gente tem um backfield muito complicado, né? Um backfield, um comitê muito forte, apesar do Jacksonville Jaguars ter sido a terceira pior defesa contra running back no Fantasy Football ano passado. O Houston Texans, infelizmente, a gente não tem muito como apostar em algum jogador. Se fosse apostar, acho que o Lindsay seria talvez o running back 1, o David Johnson e o Marquinhos brigando ali um pouquinho mais abaixo pelas posições de running back 2 e 3. Mas infelizmente eu não apostaria em nenhum deles pro seu Fantasy na semana, seriam caras apenas pro banco, que é um ataque muito difícil a gente mensurar. Entre os wide receivers, Laviska Shenault para mim é o wide receiver 1 desse time do Jacksonville Jaguars. Sei que muita gente não concorda e não gosta disso, mas o Laviska para mim é o wide receiver 1, é o principal wide receiver desse time. Vai pegar provavelmente a pior secundária da liga, ou uma das piores secundárias da liga. O Houston Texans foi a 7ª pior defesa contra o wide receiver no Fantasy ano passado. Então o Laviska para mim entra nessa primeira semana, entra num top 30, possivelmente top 35. Um cara para você ter no seu time como um flex essa semana. Dependendo de como forem os seus titulares, pode até ser talvez um wide receiver 2. O DJ Chark também entra ali como no top 40, então entra para ser um cara ali possivelmente para flex. Ou se você jogar numa liga com 3 wide receivers, ele vai ser o terceiro wide receiver por jogar contra uma defesa fraca. Mesmo vale para o Marvin Jones, acho que o Marvin Jones e o DJ Chark, eles, os wide receivers dos Jaguars, brigam por essa vaga de flex, ali, de final de flex, ou quem sabe de wide receiver 3 para essa primeira semana, porque pegam uma defesa bem fragilizada, que é a defesa do Houston Texans. Do lado do Houston, cara, o único cara que a gente pode esperar alguma coisa é o Brandon Cooks, que é um cara que tem 1.000 jardas todo ano, um cara que sempre produz, independente do quarterback, independente do time que ele vai estar. Infelizmente, o Tyrod Taylor não vai dar para ele muita chance de um baita ano, assim, de muita coisa, né, de uma produção top 20, top 25, mas eu acho que o Brandon Cooks é um cara que vale uma aposta ali, possivelmente dentro também no top 35, top 40, vale ser um cara para flex, mesmo com o Tyrod Taylor. Eu acho que um flex, talvez, pro Brandon Cooks pode ser uma questão importante, porque a tendência é ele ser um cara que receba muitos passes, beleza? Para tight end, cara, nenhum dos dois times tem tight ends fortes, nenhum dos dois times tem tight end muito competente, a gente espera alguma coisa, então acho que não vale nem a gente perder muito tempo falando aqui, seja do Jordan Akins, seja do Brevin Jordan, seja de quem for, não tem muita expectativa. Para falar sobre defesa, cara, a defesa do Jaguars é uma defesa que pode surpreender essa semana, porque pega um ataque fraco, que é o ataque do Houston, que muita gente prevê como sendo o pior ataque da liga, junto com o Detroit Lions, possivelmente. Então, vale um alerta na defesa do Jaguars, que pode ser uma aposta essa semana de top 12, tá? Uma defesa que chegou sendo uma das mais fracas da liga, mas para essa semana, pelo confronto favorável, é uma opção boa para streaming no Fantasy Football, a defesa dos Jaguars. Continuando para mais um jogo bom agora, né, entre Indianapolis Colts e Seattle Seahawks. Eu acho que é um jogo bem interessante. Russell Wilson e Carson Wentz. Russell Wilson, titular absoluto, acho que não tem muito o que falar. Russell Wilson é um top 10 no Fantasy e vai ser essa semana também. Não tem como deixar ele no seu banco. O Carson Wentz vai jogar, a gente viu notícia aí falando que o Carson Wentz vai jogar. Vai jogar, é uma boa notícia não só para ele, mas para todo o resto do time do Indianapolis Colts, né? Não aposto muito alto no Carson Wentz, porque tá voltando de lesão. Acho um cara apenas para banco no seu time, não apostaria nele para ser um cara titular para essa semana. Passando para running backs, vamos falar agora do Chris Carson e do Jonathan Taylor, né? Além deles também tem o Rashad Penny e o Nyheim Hines, mas o Chris Carson e o Jonathan Taylor são os principais jogadores. Titulares, logicamente, no seu time no Fantasy essa semana. Eu acho que não tem como você botar nenhum desses dois no banco. Cara que você draftou ali, o Jonathan Taylor possivelmente em primeiro, segundo round, o Chris Carson cara de terceiro, quarto round. Então são caras para ser titular no seu time no Fantasy Football essa semana. Vale ficar de olho no Nyheim Hines, que é um cara bem importante para o Fantasy Football. Um cara que, com o Carson Wentz jogando, né, pode ser um destaque ali recebendo passes, tá?
O Rashad Penny, na verdade, a gente não sabe nem se vai ser o running back 2 do time, ainda vai disputar com o Dallas. A gente não sabe se ele vai ser running back 2 ou se não vai ser, então não dá pra apostar muito no Penny nessa semana. É um cara apenas pro seu banco ali, como se fosse um handcuff pro Chris Carson. Na verdade, ele precisa de um handcuff, né? Porque o Rashad Penny nunca tá saudável, infelizmente não consegue jogar nunca. Então é isso. O Marlon Mack no Colts, eu acho que é um cara que também é mais um handcuff, vai ter as suas corridas. Eu acho que o trabalho do Marlon Mack vai ser mais limitar o Jonathan Taylor do que produzir pro Fantasy Football. Os wide receivers, a gente tem assim a dupla do Seattle Seahawks, né, de DK Metcalf e Tyler Lockett, que é uma dupla muito forte. DK Metcalf e Tyler Lockett são dois excepcionais wide receivers. A defesa do Colts não foi uma defesa ruim nem boa, foi uma defesa que ficou bem no meio termo ali no passado no Fantasy Football. Então a gente espera ali um DK Metcalf dentro do top 10, no top 12, como ele vinha saindo nos drafts, e um Tyler Lockett também na média dele dentro do top 20 no Fantasy Football, dois caras titulares pro seu time. No lado do Colts, que é mais interessante, né? Porque a gente não sabe de fato quem vai ter um destaque nesse grupo de wide receivers. A gente espera que o Michael Pittman seja o wide receiver 1. O Seattle Seahawks foi a 8ª pior defesa contra o wide receiver no Fantasy ano passado. O Carson Wentz estando inteiro, o Michael Pittman pode ser um cara que pode se beneficiar bastante disso. Acho que pode ser um cara que pode ter um destaque no Fantasy. Então, eu coloquei o Michael Pittman aqui como um cara apenas para banco, mas um cara que você pode utilizar para flex, dependendo das suas opções. O único jogador que eu vejo como uma possível opção viável para fantasy na semana. Não espero tanta coisa do Paris Campbell nem do Zach Pascal para essa semana. Gerald Everett é uma boa aposta para a semana, vale ficar de olho no Gerald Everett. Apesar do Indianapolis Colts ter feito até uma campanha boa contra a Tyrants ano passado no Fantasy Football, foi a 4ª ou 5ª melhor defesa contra o Tyrants. Eu acho que o Gerald Everett tem sido muito bem falado aí nessa off-season como um possível terceiro principal alvo do Russell Wilson. Então é um cara que a gente tem uma aposta grande. Eu acho que ele é um cara que entra nessa primeira semana aí para ser possivelmente uma aposta de tight end para entrar num grupo de top 15. Eu acho que hoje ele está ranqueado como número 16. Eu acho que ele pode entrar nesse top 15, nesse top 12 aí para ser uma aposta, dependendo do jogador que você tem como titular. No lado dos Colts, cara, infelizmente também é uma competição grande. A gente não sabe se vai ser Jack Doyle, se vai ser Wally Cox. A gente não sabe quem de fato é o principal tight end desse time. Então não espero grandes coisas dos tight ends dos Colts. Próximo confronto entre Arizona Cardinals e Tennessee Titans. Mais um confronto bom, com grandes opções para o Fantasy Football. Kyler Murray vai ter um baita de um confronto. Gosto muito desse confronto desses dois. Kyler Murray, meu QB3 dessa semana. Ryan Tannehill, QB7. Os dois ranqueados muito alto. Provavelmente é o jogo que os QBs estão mais altos, né, mais bem ranqueados. O Tennessee Titans foi o time que foi o 4º time, na verdade, que mais cedeu pontos para QB no Fantasy Football ano passado. O Arizona Cardinals foi o 14º time que mais cedeu pontos. Então, assim, não foram defesas excepcionais. Pelo contrário, o Titans foi péssimo contra o quarterback. O Arizona foi ali bem no meio termo. Então, espero bons jogos dos dois quarterbacks para a semana, cara, titulares. Running back Derrick Henry. Não tem que falar Derrick Henry, né? Vai estar titular do seu time. A questão fica no lado do Arizona Cardinals, entre Chase Edmonds e o nosso queridíssimo James Conner, que não consegue ficar saudável. O Chase Edmonds hoje ranqueado como running back 28. Cara, pra mim, para ser um flex no seu time, o Chase Edmonds é um flex para essa primeira semana. O Tennessee Titans não foi bem contra running backs ano passado também, foi o 21º time foi o 7º time contra running backs no ano passado no Fantasy Football, não é o 7º pior. Então a gente pode esperar aí um Chase Edmonds sendo bem utilizado. A questão a gente não sabe de fato quem vai tomar conta desse backfield. A gente espera e a gente acredita que o Chase Edmonds comece sendo o principal running back, mas a gente não sabe se o James Conner vai chegar, vai correr bastante, vai ter muito impacto nesse primeiro jogo. Por isso que a gente fica um pouco comedido aí de botar o Chase Edmonds no top 25, no top 24 para ser running back 2. Por isso que hoje eu acho que Edmonds é uma opção boa para flex. O James Conner é apenas um cara para o seu banco. Se você não tiver opções, pode ser um flex também, pelo que eu falei. Vai pegar um confronto favorável, um bom confronto contra o Titans. E é um backfield que a gente, de fato, ainda não sabe quem vai ser o running back 1. Então ele pode ser um cara que pode surpreender nessa semana no Fantasy. O James Conner. Vamos para os wide receivers, porque a gente também tem ótimos nomes nesse jogo. Primeiro, do lado do Arizona Cardinals, temos o DeAndre Hopkins, que é certeza aí de top 10, de top 5. O DeAndre Hopkins hoje está ranqueado como o quarto wide receiver para essa semana. Não temos nenhum outro grande nome nesse time do Arizona Cardinals de wide receiver para a gente poder
poder usar como base, né? Poder analisar. Lembrando que o Titans foi também fraco contra o wide receiver, foi o quarto pior time contra o wide receiver, né? No fantasy football, porque a gente falou mais cedo, né? Se o time foi ruim contra o QB, geralmente foi ruim contra o wide receiver no fantasy. Foi o quarto time que mais cedeu pontos para wide receivers e para quarterbacks no fantasy football na temporada passada. Então, o Rondale Moore, que eu acho que pode roubar a cena aí nesse ataque do Arizona Cardinals, é uma aposta nessa semana. É um cara que eu aposto que pode mandar bem, tá? Que eu acho que pode ter um destaque. Ele e o AJ Green estão ranqueados ali para mim como reservas, logicamente, não estavam apostas como titulares, mas eu acho que podem ser apostas pro Fantasy Football nessa semana. Esses dois jogadores, dependendo se vocês tiverem uma liga maiorzinha aí, eu acho que vale ficar de olho, mantendo ligado para esses caras como um possível flex nessa primeira semana no Fantasy. Do lado do Atlanta Falcons, do lado do Tennessee Titans, eu acho que a gente não tem muito mistério. AJ Brown e Julio Jones são os dois wide receivers, os dois caras que a gente sabe que vão estar ali para produzir. O AJ Brown, quando está em campo, produz, e o Julio Jones a mesma coisa. Esses caras têm tido problemas de lesão, né, tiveram ano passado. O AJ Brown parece que está bem, o Julio Jones teve alguns problemas aí durante a pré-temporada, mas pelo visto vai jogar, tudo ok com ele. Então são dois caras que a gente aposta ali para ter semanas boas jogando contra essa defesa do Arizona Cardinals, que não é uma defesa nem muito forte, é muito fraca, é uma defesa bem ok contra o wide receiver, pelo menos foi na temporada passada. Então Julio Jones e AJ Brown, para mim, são jogadores titulares pro seu fantasy essa semana, não tem como deixar nenhum dos dois no banco. O AJ Brown, acho que você nem cogita, mas se você estiver cogitando o Julio Jones, eu acho que vale a pena deixar o Julio Jones no seu time titular essa semana no fantasy. Jogo em casa, primeiro jogo dele com a equipe, vai pro jogo, não tá mal, assim, baleadaço, ou com algum problema muito sério, Julio Jones e tudo mais. Então eu acho que vale a pena a gente apostar nele nessa primeira semana, não fazer uma loucura de deixar o Julio Jones no banco nesse primeiro jogo. Entre os tight ends, cara, nenhuma grande aposta. O Arizona Cardinals é o time que menos usa tight end no fantasy football, então não vou nem falar disso. Já o Tennessee Titans tem o Anthony Fixer, que pode ser uma boa aposta essa semana pro fantasy football. O Anthony Fixer é um cara apenas uma aposta aí pro seu time, mas é banco. Não dá pra você usar ele como titular nessa semana no fantasy, não. Acho que seria um risco muito grande pro seu time. Próximo confronto entre Washington Football Team e Los Angeles Chargers. Bom confronto, né? Dois bons QBs, Ryan Fitzpatrick e Justin Herbert. Justin Herbert tem um confronto difícil. A defesa do Washington foi uma das melhores defesas contra quarterbacks do Fantasy Football ano passado. Mas mesmo assim, o Justin Herbert continua sendo um cara titular para você ter no seu time nessa primeira semana. O Fitzpatrick é um cara para banco apenas. Acho que não dá para apostar tão alto no Fitzpatrick ainda nesse primeiro jogo. Entre os running backs, o Austin Eckler e o Antonio Gibson também tem confrontos difíceis, principalmente o Eckler, né? A defesa do Washington é muito boa, uma defesa forte, então vai ser um confronto difícil para todos os grupos aí do Chargers, vai ser difícil contra essa defesa do Washington. O Eckler, para mim, ainda é um top 2, é um cara do 11º, 12º running back nessa semana, por ser um cara que produz muito, né? Um cara que produz muitos pontos recebendo passes, produz muitos pontos correndo, também deve produzir muitos pontos correndo, já que não tem nenhum outro grande running back aí nesse time. Então ele é um cara que, mesmo com um jogo bem difícil, deve produzir. E o Gibson também é a mesma coisa, é um cara que deve assumir essa vaga aí de running back mais dominante do time, mesmo com o J.D. McKissick ali na cola dele, ali, né, como uma sombra, mas o Gibson é o melhor jogador, é o talento desse time. Também é um cara importante, são dois jogadores titulares, acho que não tem muito o que falar, você não vai bancar nenhum deles. Para wide receiver também, dois caras titularíssimos. Do lado do Chargers, o Keenan Allen, e do lado do Washington, o Terry McLaurin, dois caras titularíssimos, acho que não tem muito o que falar. A questão aqui fica nesses dois próximos, né, que é o Mike Williams, do lado dos Chargers, e o Curtis Samuel, no lado do Washington Football Team. Lembrando que o Washington foi a terceira defesa que menos cedeu pontos para wide receiver, então assim, é um confronto difícil para o Mike Williams, não é um confronto fácil. E o Chargers foi a 10ª defesa, foi a 9ª defesa que menos cedeu pontos para wide receiver, então também não é um confronto fácil para o Curtis Samuel. Então assim, eu não apostaria em nenhum desses dois caras, nem o Curtis Samuel, nem o Mike Williams para essa semana, mas são caras apenas para você ter no seu banco. Não vale grandes apostas nesses dois jogadores nessa primeira semana, porque pegam confrontos difíceis. O Terry McLaurin e o Keenan a gente aposta porque são caras muito bons, são caras que têm muito volume, são caras que têm muito talento, então nesses caras a gente aposta. Entre os wide receivers, Logan Thomas e Jared Cook são os principais wide receivers desse time. Jared Cook depois de um ano absurdo que teve no passado, né? A defesa do Washington, apesar de ser muito boa,
Não foi tipo... Ela foi top 5, né? Foi top 5 contra todos os grupos de posição no Fantasy Football, menos para tight end. Para tight end ela foi a 11ª defesa que menos cedeu pontos para tight end. Ficou ali meio que uma defesa complicada, mas meio que no meio ali da média e tudo mais. A defesa do Chargers, pelo contrário, né? Foi a 7ª defesa que cedeu mais pontos para tight end. Então, assim, é um confronto bom pro Logan Thomas, que a defesa do Chargers é uma defesa que cedeu bastante pontos. Então, o Logan Thomas é uma aposta boa para essa semana. É um tight end que pode sim brigar para ser um top 5 no Fantasy Football nessa primeira semana. Já o Jared Cook, que não é um cara que a gente esperava muito, e tem um confrontozinho meio complicado, um cara apenas pro seu banco. Acho que pouca expectativa pro Jared Cook no Fantasy nessa primeira semana. Próximo confronto, Cleveland Browns e Kansas City Chiefs. Mais um bom confronto com bons jogadores. Kansas City com Patrick Mahomes sendo o QB número 1, acho que difícil a gente não botar o Mahomes como QB1. O Cleveland Browns não foi lá um supra-sumo ano passado, né? Foi apenas a 7ª defesa que mais cedeu pontos para quarterbacks, não foi grandes coisas. A defesa até que melhorou essa off-season, mas o Patrick Mahomes é o Patrick Mahomes, a gente não tem muito o que falar sobre isso. E o Baker Mayfield é um cara que pode ser uma boa surpresa para essa semana, tá? O Baker Mayfield está ranqueado como um QB18, é um cara para banco, mas dependendo, se você estiver usando um sistema de streaming, né, de usar jogadores de acordo com a semana, de acordo com o confronto, acho que o Baker Mayfield pode ser um cara ali que você talvez vá usar, né? A defesa do Kansas City Chiefs foi apenas um meio termo na temporada passada, foi a 15ª que mais cedeu pontos, então assim, não foi boa, não foi ruim. Pode ser um Baker Mayfield, um cara aí para solucionar um problema de QB que você talvez tenha nessa primeira semana. Para running backs a gente tem um Clyde Edwards, running back 1 ali, acho que seguro, running back 1 do Chiefs, né, consolidado, ele é o running back 1 do time. Pro Fantasy é um cara titular, um running back 2 para essa primeira semana. Não temos muitos problemas com o Clyde Edwards pro Fantasy Football nessa primeira semana. Eu acho que a gente não vai ver grandes coisas ali, tipo, não tem um confronto dos mais complicados do mundo, apesar da defesa do Cleveland ter feito até uma campanha boa no passado. Foi a 9ª defesa que cedeu menos pontos para running backs, mas mesmo assim não é lá um confronto que vai fazer você abrir mão de ter o Clyde Edwards no seu time. E do lado do Cleveland Browns, eu acho que Nick Chubb e Kareem Hunt são 2 jogadores titulares. Eu acho que você não tem como abrir mão também desses 2 caras. Eu acho que são 2 dos melhores running backs do Fantasy Football, 2 caras que produzem muito, que ano passado foram top 15, né, em ligas PPR. Esses 2 jogadores produziram em números bizarros no Fantasy Football. A defesa do Kansas City Chiefs teve um ano passado que foi uma defesa sólida contra running backs também, não foi uma defesa muito eficiente nem muito ruim, foi uma defesa consistente. Então assim, não tem como abrir mão de caras como esses 2 jogadores que vão ser titulares no seu time, independente do confronto. Vamos pro próximo agora, que são os wide receivers. Tyreek Hill, nada pra gente falar, Tyreek Hill vai estar titular no seu time, acho que você não tem uma grande questão quanto a isso. Michael Hardman é um cara para você ficar de olho agora como wide receiver 2 desse time do Kansas City Chiefs. O Michael Hardman eu acho que vale uma ficada de olho, né? Se assim eu posso usar esse termo, uma ficada de olho no Michael Hardman. Então vale ficar de olho no Michael Hardman para possivelmente um flex, mas hoje é um reserva. Do lado do Cleveland Browns, a gente tem o Odell e a gente tem o Jarvis Landry. Para mim o Odell é um cara para ser titular no seu time, é um wide receiver 2 essa primeira semana. É um confronto difícil contra o Kansas City Chiefs. Sim, não é um confronto fácil contra o Kansas City Chiefs. Kansas City foi a 2ª defesa que menos cedeu pontos para wide receiver no Fantasy Football ano passado. Mas assim, é um jogo que pode ajudar, talvez, porque com o Kansas City, talvez, como por ser o melhor time, às vezes ficando na frente do placar, forçar o Baker Mayfield de lançar a bola, pode ser bom pro Odell. Já o Jarvis Landry eu não aposto tanto assim, justamente pelo confronto difícil. Eu acho que o Jarvis Landry é um cara apenas para banco no seu time, com o Odell sendo uma opção de wide receiver 2, possivelmente flex. Entre os tight ends, o Kelce é o tight end 1, além de pegar um confronto favorável, que o Cleveland Browns foi o 6º time que mais cedeu pontos para tight end no Fantasy Football ano passado, é o Travis Kelce, 0 questões. O Kansas City também não foi uma defesa muito boa, foi a 9ª defesa que mais cedeu pontos para tight end no Fantasy ano passado, então eu acho que vale uma leve aposta aí no Austin Hooper. É um cara que pode ser uma aposta para essa semana no Fantasy, tá? Ranqueado como um tight end 14, bem mais alto do que os rankings dele durante a temporada de draft. Então acho que vale uma aposta no Austin Hooper para possivelmente ser um tight end top 12, top 10 nessa semana. Dependendo de quem for o seu titular, se não for um cara muito seguro, muito confiável,
e você tiver o Austin Hooper no banco, vale a pena ficar de olho nele, que eu acho que é um cara que pode ter um bom impacto nessa primeira semana. Vamos agora para o jogo entre Miami Dolphins e New England Patriots. Estamos chegando aí na reta final, né, nas últimas 4, 5 partidas. Confronto entre Tua e Mac Jones, confronto entre os calouros, né, o Mac Jones calouro e o Tua no segundo ano, que o Tua jogou pouco ano passado, que parece até que é calouro essa temporada. Mas assim, confronto entre dois QBs jovens, novos, o Tua com um jogo difícil contra o New England Patriots, que é uma defesa boa. O Mac Jones também, porque ele fez uma defesa boa, fez uma boa temporada no passado. Não apostaria em nenhum dos dois essa primeira semana, tá? Não forçaria nenhum dos dois essa semana, deixaria os dois no banco. O Tua tem um jogo difícil fora contra os Patriots. O Mac Jones é o primeiro jogo dele na NFL, pega uma defesa também que foi complicadinha no passado, então não apostaria muito neles dois. Entre running backs, Myles Gaskin e Damian Harris. Gaskin, running back 1, pra mim ele é um cara que é um titular pro fantasy pra essa semana, tá? Aí vai depender muito dos jogadores que você tiver, mas o Gaskin hoje é running back 24 também essa primeira semana, então ele ou vai ser um running back 2, ou ele vai ser um flex no seu time, dependendo de como tiver formado a sua equipe. E o Damian Harris vai ser um flex pra mim, porque o Damian Harris, apesar de ter um bom upside pra essa temporada, sem aí o Sonny Michel que saiu, o Rex Burkhead saiu, só com o Ramon Stevenson e o James White, eu acho que ele tem uma chance boa de crescer, mas assim, é o primeiro jogo ainda, a gente não sabe de fato como é que vai ser essa divisão de snaps, essa divisão de toques na bola na equipe do New England Patriots. O Miami Dolphins ano passado foi uma defesa até que fez um ano sólido contra os running backs, né? Foi a nona melhor defesa contra running backs do Fantasy Football. Então acho que vale a gente ficar um pouco de olho nesse Damian Harris para essa temporada. Nessa primeira semana, apenas um flex para não forçar muita barra. O James White é um cara que vale a gente também ter em mente, principalmente liga PPR, logicamente, né? O James White é aquele cara que recebe passos. Então o James White para PPR pode ser um possível flex. O Ramon Stevenson, Hulk, que roubou a cena aí no New England Patriots nessa pré-temporada entre os running backs, tá com um probleminha, né? Tava com um problema de lesão, o Ramondre Stevenson nessa semana, mas acho que pelo visto ele vai jogar, não vai ter nenhum problema de lesão nem nada. Ele teve um problema no polegar na semana passada, mas parece que ele vai jogar, que vai ter tudo certo. Mas assim, como ele tá com um leve problema, um cara Hulk e tal, não enche a bola, assim, né? Não vai largar o cara como teu flex no teu time ou coisa do tipo, não. Segura a onda, porque a gente não sabe, o cara é Hulk, primeiro jogo dele na NFL, a gente não sabe nem se ele vai jogar mesmo, como ele vai jogar, porque ele tava com um problema aí essa semana já nos treinamentos. Então vamos segurar a onda, que eu acho que ainda tem muita temporada para ele poder mostrar que vale, que eu acho que ele vale, que é um bom jogador. Tá? Entre os wide receivers, pouca projeção, confrontos difíceis para os dois lados. O New England Patriots tem uma das melhores secundárias da liga. Não apostaria no Jalen Waddle nem no Devontae Parker para nada nessa semana do Miami Dolphins. Eu acho que os dois caras são apenas reservas para o seu time no Fantasy e não apostaria em nenhum deles dois para ser um titular. Eu acho que seria um risco, tá? Para apostar em qualquer um deles para ser um flex aí para o seu time. No New England Patriots, o Jacoby Myers é a minha primeira opção, mas tanto ele quanto o Nelson Agholor para mim também são apenas caras para ser reserva. São apenas jogadores para você ter no seu banco. Lembrando que o Miami Dolphins também não é uma defesa molezinha, tá? Foi uma defesa boa no passado contra o wide receiver. Então eu acho que não vale a pena você forçar esses caras, esses wide receivers desses dois times para essa primeira semana, sendo que são confrontos não tão favoráveis. Vamos fechar com os tight ends agora desse jogo. No Miami Dolphins tem o Gesicki, que está ranqueado hoje aqui para mim como um tight end número 12. É um tight end titular, mas eu acho que é aquele tight end titular que você olha o confronto, olha os seus titulares e vê quem tem melhores confrontos, quem são jogadores mais encaixados, que devem ser mais utilizados pelas suas equipes. O Gesicki pega somente a terceira equipe que menos cedeu pontos para wide receiver, para tight end no fantasy ano passado, que foi no New England Patriots. É um jogo difícil, tá? Não é um jogo mole. Eu acho que ele vale sim uma aposta como um tight end 1 ali, dependendo do seu tight end titular, dependendo muito do seu tight end titular, tá? Se você não tiver um tight end titular bom, olha o nosso ranking lá para você ver, comparar, aí vai com o Gesicki. Se você tiver um tight endzinho titular minimamente confiável, acho que você pode apostar nele e deixar o Gesicki no banco, porque é um confronto bem difícil do lado dos Patriots também, né? O Miami Dolphins foi a 7ª defesa que menos cedeu pontos pros tight ends. Então, assim, Jonnu Smith e o Hunter Henry são caras que podem sofrer um pouco essa primeira semana. O primeiro jogo deles foi a equipe. Não é um jogo muito mole, não, para os tight ends nesses dois times. Eu acho que o Jonnu entra no mesmo caso do Mike Gesicki. São dois caras ali
tight end de 1 baixo para essa semana, que eu acho que dependendo do confronto podem ficar no banco, dependendo do seu titular podem ficar no banco, porque eles têm confrontos difíceis nesse primeiro jogo. Vamos pro próximo jogo entre Green Bay Packers e New Orleans Saints. Aaron Rodgers é seguro ali com um QB1, né? A gente não tem muito o que falar do Aaron Rodgers. Um QB1 sólido pro fantasy top 5, top 6 essa primeira semana. Acho que a gente confia muito nele para isso. O James Winston vai começar como titular. Eu não apostaria tão alto no James Winston na primeira semana. Por quê? Porque a equipe do Saints pode... O Sean Payton pode usar muitas formações ali usando o Tyson Hill. Ainda mais com um jogo difícil que é contra o Packers, que foi uma das 5 melhores defesas contra QBs no fantasy na temporada passada. Entre os running backs, eu acho que poucas dúvidas. Aaron Jones e Kamara, lock, certezas aí de running backs do seu time. Vale a gente ficar de olho aí nesse novo running back 2 da equipe do Saints, que é o Tony Jones, né? Agora que o Latavius Murray foi dispensado, tá? O Latavius Murray não tá mais no Saints, acabou sendo dispensado da equipe do Saints. Acho que o Tony Jones vai assumir essa vaga de running back 2. Então vale ficar de olho nele. O Green Bay Packers foi uma das 5 piores defesas contra running backs no fantasy ano passado. Foi uma das 5 que mais cedeu pontos, tá? No fantasy foi a 5ª exatamente que mais cedeu pontos. Então assim, ao mesmo passo que ela foi a 5ª que menos cedeu para QBs, foi a 5ª que mais cedeu para running backs. Lógico que o maior beneficiado disso é o Alvin Kamara, mas o Tony Jones pode ter suas oportunidades, as suas chances. Foi um cara que chamou atenção aí na pré-temporada. No lado do Green Bay Packers, logicamente que o confronto é pesado, porque a defesa do Saints foi muito bem, foi a segunda defesa que menos cedeu pontos ano passado para os running backs, mas o Aaron Jones é um cara que você tem que ter no seu time como titular. O A.J. Dillon, né? O A.J. Dillon eu acho que eu não apostaria tanto nele nessa primeira semana. Eu acho que não é um cara que vale uma aposta para flex. Eu acho que é um cara para banco, justamente por ser um confronto bem difícil contra os Saints. Entre os wide receivers, Davante Adams é o único jogador desse time que a gente vai de fato apostar e vai se bancar no caso de ter como titular. O Davante Adams, não tenho dúvida que a gente tem que falar sobre ele. Porque assim, o Packers tem Randall Cobb, Mark Valdes-Scantling, Allen Lazard, Amari Rodgers, muitos wide receivers. Tá uma confusão aí nesse grupo de recebedores dos Packers. A gente não sabe quem vai ser o wide receiver 1, quem vai ser o wide receiver 2, quem vai ser o wide receiver 2, quem vai ser o 3, né? Porque um é o Davante Adams. Então é uma confusão muito grande ainda pra gente poder apostar em um desses caras para ser titular no nosso time. Então não vale a pena nenhum deles. Do lado do Saints, o Marcus Callaway foi o cara que se destacou dessa pré-temporada, foi o cara que fez bons jogos na temporada. E é o cara que a gente está esperando que seja o wide receiver do time, né? A gente está achando que o Marcus Callaway vai chegar e vai ser o wide receiver desse time do Saints. Lembrando que o confronto não é dos mais fáceis, tá? Contra o Green Bay Packers. O Green Bay Packers foi uma defesa que cedeu... Foi a 7ª melhor defesa contra wide receivers no fantasy ano passado, né? Foi uma das melhores contra quarterbacks. Então, logicamente, vai ser uma das melhores contra wide receivers. O Marcus Callaway, pra mim, tá? O Marcus Callaway hoje é um cara apenas para banco para essa semana. Não aposto nele nem para flex. Mas se você não tiver boas opções e você acha que o Marcus Callaway pode explodir nessa primeira semana, vá com ele para o seu flex. Eu acho que é um cara que pode ser uma aposta pelo que a gente espera dele, pelo que a gente está vislumbrando dele. Porque na teoria, né, ele vai ter um confronto difícil contra o Packers. No primeiro jogo dele, basicamente, é como um wide receiver 1 do time. A gente não sabe se vai ser ele, se vai ser o Tre'Quan Smith. Então, por isso que eu boto ele no banco. Entre os tight ends, cara, o Saints tem o Adam Trautman, o Green Bay Packers tem o Robert Tonyan. Tonyan, pra mim, é um wide receiver 1 do Fantasy? Sim. Um tight end 1? Sim, é um tight end 1 pro Fantasy, mas é um tight end 1 com certas ressalvas, né? Porque ano passado foi um cara que teve uma dependência de touchdown muito grande. Mas eu coloco ele ainda como um tight end 1 para essa primeira semana. Eu acho que é um cara que não tem muitos tight ends confiáveis. Não vou dizer confiáveis, mas tight ends que a gente use nessa primeira semana, assim, com confrontos mais favoráveis, ou que você olhe e fique mais seguro de colocar como titular do que o Tonyan. Então o Tonyan é um cara para se titular no seu time. E o Adam Trautman, infelizmente, acho que não é um cara que a gente ainda aposta para ser titular. É um cara que a gente aposta muito para esse ano. A gente acha que ele vai ser um sleeper nessa temporada. Mas ele é um cara que está vindo de problemas aí com lesão no pé. A gente não sabe muito bem como ele vai estar. Então eu acho que a gente pode esperar um pouquinho do Adam Trautman e não forçar ele para essa semana no jogo contra os Packers. Continuando agora para o jogo para Denver Broncos e New York Giants. Jogo com algumas opções boas para o fantasy football, muitas apostas, muitos
jogadores que a gente não sabe de fato o que a gente espera, né? Como é o caso do Teddy Bridgewater e do Daniel Jones. O Daniel Jones é um cara que a gente apostou para ser um sleeper esse ano. A galera não curtiu muito, ficou bem bolada, mas enfim. São dois caras para bancos da primeira semana, por quê? O Teddy Bridgewater, eu acho que a gente não espera absolutamente nada dele, apesar de um ataquezinho com boas peças para o Denver Broncos. A gente não espera muita coisa dele, é um cara para reserva. O Daniel Jones também para reserva, porque tem um confronto difícil contra o Denver. Eu acho que eu não esperaria muito do Daniel Jones aí nessa primeira semana. Acho que seria forçar um pouco demais o Daniel Jones nesse primeiro jogo. O Denver Broncos historicamente vem tendo defesas boas contra QBs no Fantasy e tudo mais. Ano passado não foi das melhores do mundo, não foi, mas foi uma defesa ok. E o Daniel Jones ainda é um cara que a gente não sabe de fato o que ele vai virar, né? Eu acho que ele é um cara apenas pro seu banco para essa primeira semana. Entre os running backs, o Saquon Barkley deve jogar. A gente não sabe ainda de fato o que vai acontecer, mas o Saquon Barkley deve jogar. A gente, pelo visto, ele vai jogar. A gente está nos treinamentos aí para confirmar se ele vai de fato para campo, mas pelo visto vai. Então, se o Saquon Barkley jogar, eu acho que não tem como arriscar botar o Barkley no banco. Então, Barkley é titular. Do lado do Denver Broncos, a gente vai ter essa questão aí de Melvin Gordon, Javonte Williams, essa divisão de backfield. A gente não sabe quem vai ser o running back 1, quem vai ser o running back 2 desse time nessa primeira semana. Eu acho que o Javonte, eu acho que o Melvin Gordon começa como running back 1 e o Javonte Williams vai assumindo. Mas esse primeiro jogo eu não apostaria em nenhum dos dois, tá? Eu deixaria os dois ali no meu banco, eu deixaria os dois no banco pro meu time do Fantasy. Usaria para flex só em situação de necessidade mesmo, de não ter uma outra opção decente. Os dois, inclusive, estão ranqueados ali como running backs 30 e 31 para essa primeira semana pro Fantasy aqui no meu time, então, nosso ranking, perdão. Então, são caras que não vale a pena você gastar ficha nessa primeira semana, porque a gente não sabe como de fato vai ser feito esse backfield. Vamos falar agora dos wide receivers, porque a gente tem Jared Judy, Courtland Sutton, são dois caras que também a gente não sabe quem vai ser o wide receiver 1, quem vai ser o wide receiver 2. O Jared Judy foi um cara que se deu muito bem com essa nomeação do Teddy Bridgewater como QB1 do time, porque ele é um cara que pode ajudar muito o Jared Judy em questão de passes no meio do campo, ajudar o Jared Judy, que é um cara que o Teddy Bridgewater é um cara preciso, é um cara que consegue passes precisos no meio do campo, e o Jared Judy é um cara que consegue muita separação, consegue boas rotas no meio do campo, e o Courtland Sutton é um cara mais de passes contestados, passes ali em rotas laterais, e não é muito a do Teddy Bridgewater esses lançamentos. Eu acho que os dois jogadores são caras para você ter no seu flex, tanto o Jared Judy como o Courtland Sutton são caras para flex essa primeira semana, tá? Não são apostas altas para você ter como wide receiver 2, não vale, são caras para flex. E no lado do New York Giants a gente tem o Kenny Golladay, que a gente não sabe se vai jogar ainda, tá treinando, voltou a treinar agora nessa última semana, voltou a treinar, mas a gente não sabe se vai jogar. E tirando isso, tem o Sterling Shepard, tem o Darius Slayton, jogadores que a gente não tem muita projeção, não espera muita coisa deles. São jogadores para banco. O Kenny Golladay eu acho que é um cara que vale também um flex, tá? Se for jogar de fato, é um cara que vale um flex pelo talento que tem. A gente sabe que o Kenny Golladay já produziu muito no Detroit Lions. Acho que nessa primeira semana, assim, sem muita informação, sem muita coisa sólida, né, das equipes, a gente tem que apostar naquilo que a gente fez no nosso draft. Vamos fechar com os tarentes para esse jogo, porque a gente tem Noah Fant e Evan Ingram. Evan Ingram é um cara que possivelmente não joga, tá? Bem provável que não jogue até, então o Kyle Rudolph deve ser o tarente 1 do time, opção para banco apenas. E o Noah Fant é um cara para ser titular no seu time, acho que pouco que a gente se falar aqui do Noah Fant. É um cara que a gente espera que seja um tarente sólido no fantasy, a gente espera um breakout year dele, espera ano passado, espera de novo esse ano, um ano minimamente razoável para bom do Noah Fant no fantasy football. Vamos lá, nosso penúltimo jogo, Sunday Night Football, entre Chicago Bears e Los Angeles Rams. Um Chicago e um Los Angeles também renovados, né, de quarterbacks. Chicago com Andy Dalton, deixou o Justin Fields no banco. Justin Fields não vai ser titular do time. E o Los Angeles Rams com o Matthew Stafford, né, que foi uma das grandes notícias dessa offseason, o Matthew Stafford nos Rams. Um ataque forte, que a gente espera muita coisa. É um jogo difícil para o Matthew Stafford, tá? O Chicago Bears é uma defesa forte. Uma defesa forte, uma defesa boa, tá? É uma boa defesa do Chicago Bears. Foi uma das melhores defesas contra QBs no Fantasy ano passado. Foi a 7ª, 8ª melhor defesa do Fantasy contra quarterbacks. Por isso, o Matthew Stafford cai um pouco, mas ainda assim é um QB top 12 para mim. No caso, número 12, número 11, ele brigando com o Justin Herbert para essa primeira semana. E o Los Angeles Rams
com o Andy Dalton. Não dá mais de confiar absolutamente nada do Andy Dalton, né? Pelo amor de Deus. Pegando o Aaron Donald de companhia. O Los Angeles Rams foi a melhor defesa do Fantasy Football, possivelmente a melhor defesa da NFL ano passado, junto com os Steelers. Então não dá pra gente esperar nada do Andy Dalton. Entre running backs, o Darrell Henderson e o Sonny Michel vão dividir esse backfield aí do Los Angeles Rams, com o Darrell Henderson sendo de fato o running back 1, pelo menos eu espero assim. Então eu coloquei o Darrell Henderson como um cara para ser running back 2 no seu time. Opção para running back 2, dependendo das suas opções de running backs, pode ser um flex, mas eu acho que muito difícil você vai ter o Darrell Henderson como banco pro Fantasy Football, tá? Apesar de um confronto que não é dos mais simples, né, contra o Chicago Bears, que foi uma defesa forte. E o David Montgomery no Chicago Bears, que é o running back 1 do time, sólido. Tem ali o Darrell Williams, né, o Damian Williams como um running back 2. Tem o Khalil Herbert, o Tariq Cohen não vai jogar nesses primeiros jogos, mas tem alguns jogadores ali agora para disputar backfield com ele, mas o David Montgomery é o running back 1 desse time. Apesar disso, é um confronto difícil para ele, porque o Los Angeles Rams é uma defesa fortíssima contra o running back. Foi a terceira melhor defesa contra o running back no fantasy ano passado, então eu acho que vale um alerta aí, ficar um pouco ligado com o David Montgomery, porque é um jogo difícil. Apesar disso, o David Montgomery é um running back titular, running back 2 pro Fantasy Football, 2 apenas, não boto como top 15, para mim é um top 20 ali, porque ele tem volume de jogo e eu acho que ele vai ter nessa partida. Entre os wide receivers, Allen Robinson, wide receiver 1, nada muito o que falar, um cara sólido no Fantasy, mas para essa primeira semana a gente tem uma questão difícil, né? Porque ele vai ser amarrado pelo Jalen Ramsey, que é possivelmente o melhor, ou um dos melhores cornerbacks da liga. Então a gente, assim, o Allen Robinson foi draftado para ser um wide receiver 1, um wide receiver sólido, um wide receiver para estar no seu time toda semana. É um wide receiver que foi draftado no top 12. Essa semana ele é o número 22 do meu ranking. Ele ainda é um jogador para você ter no seu time titular no Fantasy, não é um cara para você deixar no seu banco. A não ser que você tenha 2 jogadores aí do nosso ranking na frente, beleza. Mas o que não é muito provável, o Allen Robinson é um cara para você ter no seu time. Mas toma cuidado, porque o Allen Robinson é um cara que às vezes pode ser talvez um flex da semana, porque tem um confronto bem complicado aí contra um Jalen Ramsey e essa defesa dos Rams. O Darnell Mooney, outro wide receiver do Chicago Bears, a gente não espera tanta coisa, até por ser um confronto difícil, não vale a pena apostar. No lado do Los Angeles Rams, a gente tem a dupla, né? Duplinha de Cooper Kupp e Robert Woods, 2 caras que a gente tá batido aí, a gente já sabe que eles podem produzir, que são caras muito bons. Tem um confronto difícil também, tá? O Chicago Bears foi a quinta defesa que menos cedeu, sexta defesa, perdão, que menos cedeu pontos para o wide receiver no Fantasy ano passado, então é um jogo difícil para eles. Apesar disso, são caras para serem titulares, tá? O Robert Woods e o Cooper Kupp são caras para serem titulares no seu time. Acho que não dá para você bancar esses caras na primeira semana do Fantasy, acho que simplesmente não tem como. Entre tight ends, no lado do Chicago Bears, Cole Kmet e Jimmy Graham vão disputar essa vaga de tight end 1. Acho que o Cole Kmet, né, segundo analista, deve assumir essa vaga, mas é primeiro jogo, muito difícil de esperar muita coisa. E o Tyler Higbee, acho que é um cara que pode se beneficiar muito dessa primeira semana no Fantasy. Acho que é um cara que pode ter uma boa semana, porque o Chicago Bears foi a quarta defesa que mais cedeu pontos para tight end no ano passado. Então, assim, é um confronto difícil para o Los Angeles Rams na questão de running backs, de wide receivers, mas um confronto bom, pelo menos com base no ano passado, na questão de tight ends. Então a gente pode ver o Tyler Higbee tendo uma boa produção nessa primeira semana. É um cara titular da semana, acho que é uma boa aposta para possivelmente ser uma grande surpresa nesse primeiro jogo, o Tyler Higbee. Beleza? Para a gente fechar agora, vamos para o Monday Night Football de Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, tá? Lamar Jackson, QB1, QB titular, vai brigar com o Patrick Mahomes para ser o melhor QB da semana ali, na teoria, né, nos rankings, então acho que não tem muito o que falar. Derek Carr acho que é reserva, a gente não pode apostar muito, uma defesa forte como essa defesa do Baltimore, não dá pra gente apostar muito com o QB contra ela. Entre os running backs é uma questão interessante, né, a equipe do Baltimore, o Baltimore que já perdeu o J.K. Dobbins, perdeu agora o Justice Hill também, tá fora da temporada, o time assinou com o Le'Veon Bell. O Le'Veon Bell chegou agora no Baltimore Ravens, vai ser um cara que tá no practice squad, a gente não sabe se vai participar desse primeiro jogo, mas chegou. Vamos ver como ele vai atuar nessa equipe, que tem o Gus Edwards como running back 1 e o Tyson Willis é um calor que, não vou dizer que brilhou, né? Um segundanista que fez um bom ano, fez uma boa pré-temporada, fez uma pré-temporada interessante, muito bem falado, né? Esse jogador, que ano passado não teve chance de mostrar absolutamente nada, então nessa pré-temporada dessa temporada de 2021 aí conseguiu
bons jogos, conseguiu mandar bem na pré-temporada, nos treinamentos, e não à toa, entre aspas, assumiu essa posição de running back 2 aí na equipe do Baltimore Ravens. Com o Le'Veon Bell vai chegar para brigar com ele por essa posição. Para esse primeiro jogo, o Gus Edwards vai ter um confronto, não vou dizer fácil, tá? Porque o Raiders não foi não foi o pior time, mas é um confronto muito bom, porque o Raiders foi o quarto pior time contra running backs no fantasy ano passado. Então, assim, é um confronto muito bom para o Gus Edwards, que pode ser, sim, um bom destaque nessa primeira semana para ser um top 12, talvez um top 15. Hoje está ranqueado aí no número 18, número 19, mas eu acho que ele é um cara que pode ter uma boa semana nessa semana inicial de NFL, um cara titular. Do lado dos Raiders, né, um confronto difícil contra o Baltimore, o Josh Jacobs e o Kenyan Drake são caras que a gente esperava muito, né, sempre esperou muito deles, né, principalmente depois da temporada passada, né, acabou juntando esse backfield muito confuso. Josh Jacobs, running back 1, Josh Jacobs pra mim essa semana é um cara pra flex apenas. Acho que running back 2 talvez, dependendo das suas opções. Lógico que depende das suas opções para ser running back 2, mas majoritariamente um flex. E o Kenyan Drake, para mim, é apenas um banco. Acho que não dá para apostar nele sendo running back 2 no jogo contra o Baltimore Ravens. Acho muito difícil. Entre os wide receivers, né, um jogo que a gente não tem muitos wide receivers, pelo contrário, não temos basicamente nenhum. E não apostaria em nenhum wide receiver desse jogo, tá? Marquise Brown, Sammy Watkins, do lado do Baltimore Ravens, Bryan Edwards, Henry Huggs. Não apostaria em ninguém nesses times para ser wide receiver. O que vale apostar são os tight ends. Mark Andrews e Darren Waller são dois caras ali top 5, então acho que esses dois caras são certezas, ou quase certezas de produzir bem, produzir números aí de tight end top 3, top 4 nessa primeira semana do Fantasy na NFL. Beleza? Fechamos os jogos, depois de muito tempo fechamos as partidas. Não sei se você curtiu, se você não curtiu esse formato meio corrido de falar um pouquinho dos jogos, de falar quem eu acho que pode mandar bem, quem eu acho que vai mandar mal, dos confrontos e tal. A partir das próximas semanas vai tudo ficando mais claro, né, de acordo com a maneira com que os jogos vão se desenrolando. A gente vai vendo as defesas, a gente vai vendo os backfields, como é que tá a questão de distribuição de toques, de target entre wide receivers, como é que está sendo o esquema de cada ataque, como é que as defesas estão jogando, né, qual a defesa está mais forte, se manteve, se não manteve o que houve no passado. Nesse primeiro podcast a gente focou muito no que a gente tem de base no draft, né, no draft do Fantasy, e o que a gente vê de ano passado, né, de pontuação do ano passado, que é a base que a gente tem. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se você gostou, se você curtiu, se você não curtiu, manda um feedback pra gente, acho que vale muito pra gente. Não deixa de se inscrever no nosso canal, que aí no podcast, na plataforma que você tiver, que isso vale demais. O nosso podcast tá voando aí nas plataformas da Apple Podcast, no Spotify, tá voando baixo, tá muito legal, muito feliz com isso. Agradeço todo mundo aí que tá ouvindo, que tá divulgando, que tá curtindo o nosso trabalho. Valeu, galera, vamos ver como é que vai ser essa semana. Espero que você mande bem, que seu time ganhe todas as ligas. Menos se você estiver jogando contra mim em alguma liga. Talvez a gente esteja se esbarrando em alguma das ligas. Bem possível que isso possa estar acontecendo. Aí eu espero que você não ganhe, logicamente. Mas tirando isso, espero que você mande bem, que seu time vá bem, que a gente possa comemorar semana que vem aí essa semana de vitória no Fantasy Football, que vai dar bom. Valeu, grande abraço e até a próxima.